Bom, agora eu vou passar a palavra para o Ives, tá? Ele vai dissertar um pouquinho sobre a questão da liberdade econômica e acho que é um tema que quase não está à tona, que é o transporte urbano. É isso mesmo, Ives? Está tudo tranquilo? Alô? Oi, esse microfone. É esse microfone? É assim mesmo? Ele parece... Parece uma vara. Eu achei que ele ia vir para cá. Mas meus alunos falam, né, a aula que o professor não quebra alguma coisa, né, o Ives não quebra alguma coisa, não é uma aula completa. Eu estou impressionado que eu não derrubei a água aqui. Mas, vocês estão me ouvindo? Agora é meio estranho. Para mim é meio estranho, eu estou acostumado a dar aula de pé, falar sentado é esquisitíssimo. Então, de antemão eu já peço desculpa se eu derrubar, destruir alguma coisa, se eu gaguejar, né, já fica a desculpa antecipada. Agradeço muito ao Parlatório Livre, fico muito grato e muito honrado pelo convite. Agradeço aos componentes da mesa, eu juro que eu vou fazer o meu melhor para você estar numa mesa com gente tão ilustre. E agradeço particularmente a vocês, né, porque obviamente se vocês não estivessem aqui não teria o sentido da própria palestra, então fico muito grato a vocês todos. Inicialmente tinha se falado de eu comentar a respeito de direito tributário e eu começo então pedindo licença a vocês para me apresentar. Meu nome é Ives, eu sou advogado, eu trabalho com direito empresarial e sou professor de direito há muitos anos. E a ideia então inicialmente era que eu iria falar de direito tributário, mas em função de alguns acontecimentos que não são esses da greve, publicação do edital de transporte aqui de São Paulo, eu falei, não, vou falar desse outro tema, vou falar de liberdade econômica e transporte urbano. E por coincidência acabou ocorrendo aí nesses últimos dias acontecer essa situação que a gente está vivendo e que aí o tema ficou até mais interessante. Então, para simplesmente dizer, olha gente, o imposto no Brasil é um absurdo, os impostos são altíssimos, a carga tributária é ridícula, a manicômio tributária, etc. Vocês não precisavam ter acordado tão cedo e não precisavam ter pego a charrete para conseguir chegar aqui. Então, assim, sabe, o sistema tributário brasileiro não é só absurdo, ele é, né, o Ives Gandra fala, manicômio tributário. Mas o que eu quero falar é de outra coisa. Eu quero falar de liberdade econômica e transporte urbano, transporte coletivo. Eu tomo cuidado de chamar de transporte coletivo e não de transporte público, exatamente porque todo mundo fala, público tem mais um significado, ele pode significar tanto sinônimo de coletivo, né, como pode significar também estatal, e é por isso que eu tomo esse cuidado de chamar de transporte coletivo. Mas por que exatamente esse tema? Tem vários temas que a gente poderia falar e que seriam mais fáceis. Eu resolvi usar esse justamente porque ele é um pouco mais difícil. Se vocês forem ver, eu convido a todos a conhecer os índices de liberdade da Heritage, da Fraser. Se vocês forem ver os países que têm maior liberdade econômica, vocês vão ver algumas unanimidades e talvez falar delas seria bastante fácil. Então, assim, hoje no Brasil, se a gente falar, olha, vamos privatizar a Petrobras. Privatizar a Petrobras seria muito bom, faria muito bem para o país inteiro. Se eu falasse isso há 10 anos atrás, seria uma outra coisa. Falar isso hoje é meio que óbvio, né? Ainda mais depois do que está acontecendo assim, depois dessa gente infiltrada. Vocês acham que é apenas uma pessoa, né, não muito capacitada intelectualmente, mas a nossa gente infiltrada, chamada Dilma, que gerou mais liberais no Brasil do que todos os professores e livros, etc., somados, graças a ela a gente tem uma visão muito clara de certas coisas que funcionam e certas coisas que não funcionam. E eu adoro mas me permita um pouco ser utilitarista, que a gente vai falar de uma coisa no âmbito mais utilitário. Quer dizer, tem vários níveis que a gente pode falar, então a gente teria um nível mais profundo, mais básico, que é o que eu geralmente gosto de falar em palestra, que é o que é certo, o que é errado, o que é ético e o que não é ético. Aqui, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais prática, um pouco até mais fora do que eu estou acostumado, porque o que, né, depois a gente vê o que é certo e o que é errado, a gente se permite ir para um nível menos profundo e falar do que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá certo. Então, se a gente fosse falar, olha, o petróleo, se for privatizado, funciona muito melhor, o país não fica refém, isso seria muito mais fácil. O que eu quero dizer para vocês
é que se a gente for mesmo em países de alto nível de liberdade econômica, vocês vão ver que transporte municipal, no geral, tem um planejador central. Ele é planejado. E por isso, me parece, é mais interessante da gente discutir. Vocês vão dizer, não, né? Até o petista hoje vai dizer, não, tudo bem, privatizar a Petrobras, ok, você me convenceu, seu coxinha. Tá bom, tá certo. Okay. Agora, dizer que deveria haver liberdade econômica em transporte municipal, aí é demais. Aí você está indo muito longe. Aí você e esse seu Deus mercado estão exagerando. Então, como que vai ter, né, as linhas de ônibus? Como que vai ser o metrô sem ter um planejador central, sem ter um mínimo de planejamento? Como isso tem, mesmo em cidades ricas, de países com alto nível de liberdade econômica, me parece que trazer isso para vocês é mais desafiador do que trazer uma coisa que possivelmente vocês já sabem. Olha, a agricultura, se for estatizada, gera fome. A distribuição desses alimentos, se for estatizada, gera escassez, gera fome, gera desastre. Né? Petróleo, se for estatizado, só é bom para os políticos. Para o resto todo da população não é bom. Eu acho que isso seria um pouco chover molhado. Tem milhares de artigos que tratam disso. O que eu quero trazer para vocês é esse tema que, por acaso, por coincidência, eu conheço razoavelmente bem, por conta de já ter trabalhado nisso, em função do meu exercício da advocacia. Então, falando dessa questão que agora já não se chama mais, né, porque eu expliquei o porquê de não falar transporte público e falar coletivo, mas que agora está na moda de não chamar mais de transporte coletivo ou público, agora é mobilidade urbana. Você falar mobilidade urbana, ao invés de dizer transporte municipal ou transporte público, só por isso já melhor, já te dá uma cara de especialista no assunto, né, e o sujeito já para e já ouve. Então, explicando um pouco as expressões que eu acho esse tema meio pernóstico, né, mobilidade urbana, mas sabe, vocês vão ouvir muito isso. Mas aí começa o debate, não, porque a mobilidade urbana, o transporte público aqui em São Paulo é péssimo, é terrível, é horroroso, eu fico lá assistindo, ouvindo, e aí eu gosto de dizer o seguinte, no seu, o transporte é ótimo, é excelente. Não, falando aqui de São Paulo, não de Tóquio ou de Nova York, não, também estou falando aqui de São Paulo. Ele é excelente, ele é rápido, ele é eficiente, e mesmo com essa maluquice tributária, os impostos, etc., ele é relativamente barato, apesar desses problemas todos. E aí a pessoa me olha com essa cara que vocês estão me olhando. Não, mas que absurdo, você tinha que ser advogado, né? Alguém que não sabe nada de transporte, não tem a menor ideia do que está falando. Como que... Você veio de que planeta, de que estado? Não, sou nascido aqui em São Paulo, e aqui... Não, senhor, mas não quis, você está completamente louco. O transporte de pessoas... O transporte de pessoas... você está falando de pessoas. Realmente, esse é péssimo. Esse é péssimo. Eu achei que você estava falando de alface. O transporte de alface aqui em São Paulo é muito bom, é muito eficiente. Ele envolve uma logística complicadíssima. Existe um círculo produtor ao redor de São Paulo, eles chamam de Círculo Verde. Mogi das Cruzes, Itatiba, etc. Uma série de pequenas propriedades que produzem verduras. E verdura é um negócio muito complicado, porque não é que nem arroz, feijão, que você armazena e saca ele por 1 ano, 2, 3. Verdura daqui 3, 4 dias ela estragou. Existe um sistema complicadíssimo, uma lógica complicadíssima de ir em cada uma dessas pequenas fazendinhas e sítiozinhos e chácaras, às vezes, produtores, e eles mesmos levarem o teu transporte, o cara que dirige a Kombi. Isso mistura empresas grandes, empresas pequenas, pessoas individuais. É um sistema extremamente complexo, que envolve uma infinidade de pessoas, cada uma dando o melhor de si para conseguir fazer isso do jeito mais simples, mais rápido e mais barato. Por quê? Por orgulho profissional? Não, porque cada centavo que ele economiza indo... Não, peraí, ao invés de ir primeiro nessa chácara e depois naquela, eu vou passar primeiro nessa e depois eu venho nessa. E ele passa o dia inteiro pensando nisso e planejando isso. Por quê? Pela vaidade profissional dele? Não, porque
cada centavo que ele economizar desse jeito é um centavo a mais que ele leva para dentro de casa. Não existe planejador central. Tem até a SEASA, que é estatal, etc. Não vou entrar nessa discussão. Mas entendam que existe uma logística complicadíssima para trazer isso para dentro de São Paulo. E a coisa não termina aí. Depois disso, ainda existe uma outra logística, igualmente, ou talvez até mais complicada, para distribuir isso nas pequenas vendas e nos enormes hipermercados, e em todos os lugares, desde a Vila Nova Conceição até o extremo em Guaianazes. E se não fosse esse problema que a gente tem de combustível, eu iria dizer, eu desafio vocês a ir em qualquer vendinha, por menor que seja, no bairro mais pobre que seja, e não ter alface, não ter verdura, não ter o que as pessoas estão dispostas a comprar. Por qual preço? Esse é outro problema. Mas tem, ou seja, funciona. E não tem um planejador central. Tem um livro do Rothbard que eu gosto bastante, que é o Manifesto Libertário. Ainda que eu não concorde com tudo que está ali, tem um trecho que eu adoro, que ele fala o seguinte: isso é um exercício difícil até para quem acredita na liberdade. É um exercício que eu vou agora propor para você. Sua cabeça já está pensando na história da alface, se alguém tivesse uma feira, você está comparando os seres humanos à alface. Eu responderia muito pelo contrário. A alface não tem pezinho, não entra sozinha no ônibus. Quando você está tratando de transporte de pessoas, você tem até algumas vantagens, né? Mas voltando para o exercício que eu quero propor para vocês, e nesse trecho do Rothbard, ele diz o seguinte: vamos imaginar, isso é difícil, mas vamos lá. Vamos imaginar que os sapatos sejam produzidos e haja um monopólio estatal e eles sejam produzidos por uma fábrica estatal. E só o governo produz sapatos. E só o governo distribui sapatos. Sapato, tênis, calçado, né? E só o governo vende esses calçados. Só o governo. Mais do que isso. E olha que difícil. Vamos imaginar que desde que nós nascemos é assim. Que a nossa vida inteira foi desse jeito. E também dos nossos pais e dos nossos avós. Nós vamos chegar numa situação difícil de imaginar, mas que é um exercício muito válido, muito útil, me parece, de tentar imaginar como seria não só a cabeça das outras pessoas a respeito de calçados, mas como seria a nossa própria cabeça a respeito de calçados. Como eu mesmo pensaria a respeito de calçado. Para um segundo e tenta pensar nisso. Tenta pensar se chega um cara vestido de terninho na sua frente e fala o seguinte: olha, viu, negócio seguinte, se fosse privatizada a Sapatobras, se fosse aberto o mercado da Sapatobras, e aí você ia dizer: ah, seu maluco, o que você entende de sapato? Eu ia dizer: olha, de sapato não entendo nada. O que você entende de produção de sapato? Desculpa, de sapato não entendo nada, mas olha, de liberdade, vamos falar de liberdade? Não, de distribuição de sapato, e de solaco, e de não sei o que. Iria estar te falando isso. E mais, ele está te acusando de ser um monstro. Você não quer que os mais pobres tenham calçados. Você não quer que os mais pobres tenham acesso. Se não fosse a Sapatobras, como que eles teriam calçados? Como que o mais pobre iria ter acesso ao tênis? Como que o mais pobre iria conseguir? Você fala, e quem iria comprar? Quem iria comprar Sapatobras? Muito bonito ficar falando de liberdade, de não sei o quê, mas quem iria comprar? Quem iria decidir onde ia ter loja de sapato, onde ia ter loja de mais e onde iria ter loja de menos? Os ricos, os bairros ricos iam estar cheios de loja de tênis, de sapato, mas e os bairros mais pobres? Não, filho, olha, a alface chega no mais... Você é maluco, você está comparando alface com calçado? Olha que maluquice, que não sei o quê. É muito difícil esse exercício. Mas a hora que a gente enxerga o ridículo da ideia que seria, e nós iríamos pensar dessa forma, muita gente iria pensar dessa forma, e talvez nós mesmos, nós mesmos talvez pensássemos dessa forma, dizer, não, tudo bem, para petróleo, ok, livre mercado. Para alface, ok, livre mercado. Agora sapato não. Sapato não dá.
Sapato se liberar, vai virar anarquia, vai virar o caos. Como você vai saber onde tem de ter uma loja? Como você vai saber? O mais legal de tudo desse exemplo do Rothbard é que isso já aconteceu. Se você quer ter uma ideia de como seria a Sapatobras, procura como era a produção e a distribuição e o planejamento de produção de calçados na União Soviética. E aí você vai descobrir que o sujeito ficava com sapatos de baixíssima qualidade, mas que o sujeito ficava extremamente feliz quando conseguia comprar um calçado num número maior do que o dele. Do número certo não dava nunca, não acertava nunca. Mas se ele conseguisse um calçado num número maior do que ele ficava hiper feliz, porque eles faziam, sabe o quê? Ele enchia de jornal aquele pedaço que estava sobrando entre o dedão do pé dele. Devia ser um negócio horrível, né? Ele enchia de jornal, o que era muito melhor do que comprar um sapato menor. E aí, sapato menor, acontecia o quê? Uma espécie de mercado negro em que eles tentavam achar alguém, né? Sem Tinder devia ser super difícil isso. Tentar achar alguém com o tamanho do sapato para trocar do jeito, aí eles vendiam um negócio complicadíssimo, um negócio terrível. A gente sabe como seria a Sapatobras. E aí vem o sujeito e fala: você já dirigiu um ônibus na vida? Eu falo: não, filho, eu nunca dirigi. O máximo que eu fiz é que eu já atuei em licitações. Não, você não entende nada de transporte. Eu sou arquiteto, eu sou planejador urbano, você é advogado, você não entende nada de transporte. Não venha dizer que um sistema de transporte livre seria melhor do que o sistema planejado, em que nós temos o planejador que vai lá e etc. Como é muito difícil explicar essa história do Rothbard para algumas pessoas, eu uso um provérbio italiano que eu gosto bastante. Você já sabe, quem aqui já sabe? Não, ninguém? Quem gosta de cozinhar já deve saber também. Ninguém também? O provérbio diz o seguinte: você não precisa ser cozinheiro para saber que a sopa está salgada. Eu não preciso criar uma Sapatobras no Brasil, se eu já vi que já fizeram Sapatobrases do resto do mundo, incluindo a União Soviética e Romênia. A gente já sabe que não está certo, a gente já sabe como é. E aí a gente, poxa, peraí. Então, se não funciona para sapato, se não funciona com alface, será que a pessoa não poderia ter essa liberdade econômica que deflui de uma ausência de liberdade política, de decidir: eu gostaria de ter um ônibus aqui, eu gostaria de ter uma linha de ônibus aqui, eu gostaria de alugar uma van porque eu não tenho dinheiro para comprar um ônibus. E, poxa, nesse trecho aqui na minha comunidade, aqui quem entende sou eu. Será que é um planejador central, a SP Trans, cheio de gente até muito competente, muito estudiosa do assunto? Mas aí eu vou para um outro autor que eu gosto muito, que é Hayek, que ele fala da informação dispersa. Imagine que esses competentes, dedicados, esforçados funcionários da SP Trans tentassem planejar a logística da alface. Eles nunca iriam ter a quantidade de conhecimento que tem as pessoas, as milhares de pessoas, de pequenas e grandes empresas que trabalham nisso e estão a cada minuto tentando fazer a alface chegar mais cedo, porque aí chega mais fresca, e aí vale mais, e mais rápido e um preço mais barato. Eles nunca iriam ter essas informações todas. É informação dispersa entre milhares e milhares de agentes e pessoas que ainda não são agentes, mas que, peraí, se eu transporto, sei lá, pedra, eu ganho X, se eu transporto alface, eu ganho X mais 1, eu vou parar de transportar pedra ou cimento, ou sei lá o quê, e vou transportar alface. Quer dizer, não são só as pessoas que estão envolvidas nisso, mas as que olham aquilo e enxergam uma oportunidade. Pô, eu sou funcionário, eu trabalho com, sei lá, sou pedreiro. Pô, se eu pegar meu carrinho e transportar alface, eu ganho mais dinheiro. Quer dizer, ele ainda não é empresário no assunto, mas talvez ele comece a pensar no assunto. Essa pessoa também tem informação dispersa a respeito. E aí, de novo, um outro conceito hayekiano, que é da arrogância fatal. A gente realmente acha que não, o gênio planejador vai conseguir saber melhor, entender melhor e conseguir fazer mais do que essas milhares de pessoas que já estão envolvidas, do que essas outras milhares de pessoas que ainda não estão envolvidas, mas se olharem para aquilo podem enxergar uma oportunidade de se envolver com aquilo e se tornar uma pequeno, micro ou eventualmente grande empresário a respeito. Em Tóquio existe uma linha, construir uma linha de metrô do lado de uma linha que já existia. Seria o equivalente à nossa linha vermelha, de tanta gente que tinha lá. E as duas ficam cheias, elas ficam competindo o tempo todo. Será que essa empresa não poderia, sem o Estado, fazer o planejamento? Será que ela não poderia vir aqui no Brasil e planejar e tentar, ela, ao invés de desapropriação, o Estado vir com a força, com a violência, ela comprar os imóveis de que ela precisa construir? Eu respondo para vocês, ela não pode.
e o problema dela não poder não é econômico, é jurídico. Isso é ilegal. Você querer fazer essa linha de ônibus que eu te falei, a alface você pode transportar. E aí eu te digo, é você que valoriza mais a alface do que o ser humano, não sou eu. Porque você permite essa liberdade para transportar a alface por um preço melhor, por um custo mais baixo, por uma rapidez maior. Para a alface você permite. Para o ser humano, curiosamente, você não permite. Você não dá essa liberdade para as pessoas. Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Você tem um monopólio feito pelo Estado, que a rigor, tecnicamente, é o único tipo de monopólio que merece o nome de monopólio, que é aquele que é imposto pelo Estado, porque não pode entrar concorrente, não pode. Você fazer isso é completamente ilegal. Então, a grande empresa não pode criar uma linha de ônibus do lado de metrô do lado da linha vermelha. O pequeno empresário, o médio empresário que trabalha com transporte de alface ou com qualquer outra coisa, ele não pode falar, nossa, se eu comprasse um ônibus nesse trecho aqui que eu conheço, que eu conheço melhor do que o planejador central, ele não pode fazer isso. O microempresário, que nem é empresário ainda, que é funcionário de sei lá o quê, mas que conhece bem a comunidade onde ele mora, e fala, nossa, se eu tivesse uma van nessa ruazinha pequenininha que não passa, eu conseguiria, pô, tem fulano que trabalha lá, eu conheço a pessoa, poxa, seria uma oportunidade melhor para mim e melhor de transporte para eles. Ele não pode, isso é ilegal. E o que eu convido a vocês a fazer mais do que simplesmente dizer, olha, eu tenho uma solução, é pensar, poxa, se funciona bem para todas as coisas, por que não funciona bem para a mobilidade urbana? Por que não funciona bem para o transporte urbano? Vejam, mesmo no Brasil, mesmo em países com baixa liberdade econômica, você tem outros sistemas de transporte que eventualmente têm logística até mais complicada e funcionam bem, sem um planejador central. Pensem no transporte de containers, transporte marítimo, longo, difícil, complicadíssimo. Você sabe exatamente onde está cada container, qual é o jeito mais rápido, em que porto é mais barato, não sei o quê. Até tem uma piada que infelizmente é verdade. Sai mais barato transportar um container da China até o Brasil do que algumas mercadorias de transporte interno aqui do Brasil. Olha que loucura! Aí você diz, não, mas nesses países com mais liberdade econômica também existe o transporte municipal planejado. É verdade, mas e o transporte interestadual? Ele não tem um planejador central, tem regras XYZ, etc. Tem regras, a maioria de segurança, mas não tem um planejamento. Se você quer criar uma linha de ônibus entre a Flórida e outra, você cria. Não existe esse planejamento central. Com linhas aéreas é a mesma coisa. Quer dizer, até para transporte de pessoas também funciona. Só transporte de pessoa dentro do município. Ah, não, aí não funciona. Aí você liga uma chavinha mágica e aí por algum motivo, não, você precisa de um planejador central e você não pode ter liberdade jurídica que permite a liberdade econômica. Aí não funciona, aí sinto muito, a gente tem de parar a coisa por aí. Eu tenho mais 5 toneladas de coisa para dizer, mas reduzindo um pouco. Em 2015 vocês viram uma mudança brutal no transporte, não é verdade? O que mudou em 2015? Ninguém sabe. Teve uma mudança brutal, gente. Sabe o que aconteceu? Teve a emenda constitucional número 90 e ela mudou o artigo 6º. E aquele monte de direito social passou a incluir o direito ao transporte. O seu transporte não ficou infinitamente melhor quando aconteceu isso? Não, né? Não mudou absolutamente nada. Ah, mas é porque vocês não são juristas, diria o adorador de especialistas. Se vocês fossem advogados, se vocês fossem formados em direito, vocês saberiam que o fato de ter sido incluído na Constituição que o transporte é um direito social mudaria radicalmente o transporte. Olha, vocês dizer, eu não sou engenheiro, mas eu sei a sua formação sagrada. Eu nem sabia que tinham mudado a Constituição. Mas o transporte não muda nada. Puxa, eu não gostaria que os meus colegas juristas entendessem isso. Não basta mudar a lei, dizer que é um direito. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu até falo, não, escuta, eu mesmo sabia que era tão fácil. Então não pensa pequeno. Vamos dizer que as pessoas têm direito ao transporte com Rolls Royce, dirigindo uma pessoa especificando. É o que eu tinha um amigo meu, mas tem a lei, não é só lei, é Constituição, dizendo que todos têm direito à moradia. Para de ser pequeno, meu amigo. Vamos dizer que todos têm direito à moradia de 5 suítes com mármore italiano e vista para a praia. Todos
todos têm direito à educação. Não, ouvi dizer que as escolas da Suíça são as melhores do mundo. Então não diga que todos têm direito à educação. Se é só isso, se é tão fácil, para de pensar pequeno. Vamos dizer que todos têm direito à educação em escolas na Suíça. Não, peraí, tem que ter um bom senso. Bom senso, direito que depende de bom senso? Que conversa é essa? Ah, então quer dizer que não basta mudar a lei? Não, adoraria que os advogados entendessem isso. Pois é, adoraria. E de novo é hora de dizer, puxa, eu não sou especialista nisso, mas eu sei dizer quando uma sopa está salgada. E o motivo todo de eu ter escolhido esse tema, quando eu escolhi, ainda não tinha acontecido esse problema todo que a gente teve, as charretes e os cavalos, né, entupindo as ruas aqui de São Paulo. Ficou bonito, né? Pelo menos é um negócio romântico, né? Acho legal. É que sai um edital em 24 barras, mas mês passado, sai um edital da Prefeitura de São Paulo. Sobre mobilidade urbana. Esse edital tem inacreditáveis 14 mil páginas. Daria para a gente falar bastante tempo. Ele prevê 20 anos de monopólio para os vencedores nas linhas decididas pelo planejador. Teve planejadores centrais que decidiram quais seriam as linhas, onde elas iriam passar, quantos ônibus teriam em cada uma. E aí vem esse edital para fazer exatamente isso. Vamos escolher o melhor para cada linha. E aí nós vamos dar um monopólio para ele. E esse monopólio vai durar 20 anos. Tá? E aí eles usam trechos. Eu, obviamente, não vou ficar atormentando a alma de vocês com tudo que mas eles usam expressões assim: modernização da frota, racionalização das linhas, eficiência do transporte, menores custos, maior abrangência, maior número de vagas disponíveis, ar-condicionado, entrada USB, e nada disso tem custo, viu gente? É tudo de graça porque está no edital, o sujeito. E aí um finge que fornece, o outro finge que fiscaliza, e aí a gente vai tocando, né? Um dos trechos que eu acho mais incríveis para acelerar aqui é que você tem que ter garagem própria aqui em São Paulo. Ou seja, aquele microempreendedor, aquela pessoa pequena que tem o pequeno empresário que tem 2 ou 3 outros, ele já não pode. Você tem que ter uma garagem própria. E a coisa não vai, aí fica ainda pior. Se você não tiver e você perder, se você tiver uma garagem em São Paulo, mas você não for um dos vencedores da licitação, a sua garagem é desapropriada. Olha que lindo. Não, e aí, segundo o edital, isso é para dar igualdade de oportunidade para todos. Se você não tem a garagem, mas o fulano que perdeu a licitação, a garagem dele é desapropriada. Você acredita nisso? E aí, né, talvez a cereja do bolo, 2,9 bilhões de reais de subsídio para o ônibus. Né? Aí eu peguei a lei municipal, fui lá ler, atribuições do poder público, planejar o sistema de transporte. Quer dizer, o edital não inventou isso do nada, a lei diz isso. Mesmo que o prefeito quiser, a lei diz isso. Autorizar e regular todas as linhas ou trechos do serviço de transporte. Quer dizer, entre a China e o Brasil a liberdade funciona. Do Jabaquara para Guaianazes ela não funciona, aí a liberdade não serve. Regulamentar o serviço de transporte coletivo. E aí você fala, nossa, que absurdo, 20 anos de monopólio. Pois é, 20 anos de monopólio não está no edital, está na lei, artigo 21. Ela vai dar a concessão 20 anos contados da assinatura do contrato. Aí teria até 58 coisas da lei que daria para a gente falar, meu tempo acabou. Mas é isso, eu não quero trazer uma resposta definitiva. Eu nunca dirigi um ônibus na vida. Eu não entendo nada de arquitetura, não entendo nada de urbanismo. Como eu também não entendo de sapato, eu só acho que a liberdade funciona melhor. E todas as vezes que usamos a liberdade ou o planejamento de um planejador central, fosse para sapato ou fosse para alface, a liberdade econômica, que depende da liberdade jurídica, funcionou infinitamente melhor. Então, eu só trago isso para vocês, um questionamento. Será que funciona a liberdade de transporte, mesmo de pessoas em grandes distâncias, mas a liberdade de planejamento não funciona nas pequenas? Será que isso faz algum sentido? Será que eu preciso ser urbanista para ter pelo menos o direito de questionar isso? Ou alguém vai dizer, não, você não é urbanista, você não é arquiteto, você não é especialista no assunto, você não pode tratar disso. Era só isso que eu queria dizer nesse curto tempo aqui que eu tenho e deixar esse questionamento para vocês. Talvez, mesmo para isso, que mesmo em cidades com alto nível de liberdade econômica planejado, a gente poderia responder, poxa, é verdade, Nova York tem planejamento
receita no país, que é tão rico, mas tão rico, que apesar do planejamento econômico, do transporte municipal funcionar bem, apesar dele, e não graças a ele, esse é o questionamento que eu queria trazer para vocês. Obrigado pelo tempo.